Quarta-feira com chuva de oportunidades no setor público e com vagas no setor privado em Santos. Bertioga faz campanha para combater o mosquito da dengue. E um passeio pelas lindas paisagens de Ilhabela. Não saia daí, o JL começa agora. Meio-dia e 46 minutos. Muito boa tarde para você, tudo bem? O JL está começando e falando de oportunidade. Pois é, o governo federal anunciou nesta terça-feira a abertura de novos concursos públicos. São mais de 3.000 postos de trabalho para servidores federais. De acordo com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, são 2.480 vagas e 546 nomeações em concursos já realizados. Os novos servidores vão atender 22 órgãos, com salários de R$ 6 a R$ 21 mil. O impacto anual aos cofres públicos deve ser de R$ 546 milhões. Segundo a pasta, entre 2018 e 2023, mais de 75 mil vagas deixaram de existir. As principais reduções foram nas áreas social e de infraestrutura. É difícil dizer qual área está mais carente de pessoas hoje no Serviço Público Federal, porque realmente houve uma redução muito grande de quantitativo para além do que seria razoável diante de uma modernização e de uma transformação digital. Neste novo anúncio, o IBGE ficará com o maior número de vagas, quase 900. Em seguida, o Ministério da Inovação e Gestão com 500. O total de postos de trabalho para servidores federais já anunciados no ano somam 8 mil. Para esta professora de gestão pública, a abertura de novas vagas é fundamental, mas uma reforma administrativa também seria importante. Acho que a questão de pensar a necessidade de uma reforma administrativa diante de um cenário de redução de receita, de aumento de despesas, ou um aumento da capacidade do Estado, é sempre uma decisão estratégica que não pode ser tomada binariamente. Medidas que são de ajuste e que aprimoram a gestão de pessoas são, às vezes, de maior impacto do que necessariamente um aumento linear do número de trabalhadores do Estado. Então, são ações que precisam acontecer concomitantemente. Meio-dia e 48. E ainda falando de trabalho, um levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostrou que 4 setores vão abrir mais de 500 mil vagas de emprego até 2025. Ao todo serão 540 mil novos empregos em 2 anos. Segundo a CNI, a área que mais deve abrir vagas é a construção civil, 265 mil. 150 mil em logística e transporte, 103 mil no setor de vestuário e 17 mil na geração de energia. O salário médio pode variar de R$ 1.800 a R$ 6.600. Nós destacamos alguns setores mais dinâmicos. Uma parte deles relacionado à questão à dinâmica de consumo, né, como o setor têxtil, né, a questão da construção civil por conta da necessidade de avanço da infraestrutura do país e também o déficit habitacional que existe, e outros setores que despontam como setores que vão ter uma tendência muito acentuada nos próximos anos, que é o setor de energia e a questão logística. Mas esses setores também estão entre os que mais vão exigir novos conhecimentos dos profissionais. A maioria das vagas demanda qualificação e técnica, que exigem formação prática e mais curta, de 6 meses a 2 anos de duração. O alerta também serve para quem já trabalha nessas áreas. Nos próximos 2 anos, mais de 1,5 milhão de trabalhadores vão precisar completar sua formação para acompanhar as mudanças provocadas pela automatização de processos. Entre eles, 830 mil trabalhadores do setor de transporte e logística, 585 mil da construção civil, 380 mil do setor de vestuário e 80 mil da geração de energia. A inteligência artificial ela veio para ficar. A tecnologia já está acontecendo. Então, a gente tem que entender como é que nós estamos agora e como a empresa quer estar daqui 5 anos. Então, investir em treinamento, investir em desenvolvimento, em novas tecnologias, investir na parte comportamental e, principalmente, incentivar o aprendizado contínuo. Ou você investe, ou você está fora. Pois é, qualificação profissional é fundamental. Meio-dia e 51. E tem oportunidade no Pátio de Santos. Então, me acompanhe no telão,
Vamos conferir então as vagas no PAT de hoje. Tem vaga para analista de importação e exportação, são 5 vagas. Arquivistas de documentos são 17 vagas. Assistente de vendas, 2 vagas. Auxiliar de desenvolvimento infantil, 1 vaga. E tem 2 vagas, auxiliar de limpeza, PCD. E mais 2 vagas para porteiro também, PCD. Essas vagas estão no PAT aqui da cidade de Santos. Então, entre em contato, tem lá a página na rede social e confira então essas oportunidades de emprego aqui na cidade de Santos, tá certo? 12h51. E a chuva que começou ontem persiste na região. Chuviscou a madrugada toda e esfriou. Nós temos imagens, inclusive, do tempo aqui na nossa região. Essa aí é a região central de Santos, bairro da Vila Nova, próximo ao bairro também do Paquetá. A temperatura está na casa dos 20 graus neste momento por todo o litoral. E, de acordo com os institutos de meteorologia, esse clima deve continuar, sim, desse jeito, emburrado e preguiçoso até amanhã. Tá, então, as imagens da região central de Santos. 12h52 e, mais uma vez, o trânsito ficou ruim. Olha essas imagens gravadas hoje cedo pela nossa equipe. Rodovia Anchieta, na altura do Jardim Casqueiro. A gente sabe que tem obras ali no viaduto. Novo viaduto está sendo construído ali na região do São Manuel, do Piratininga, e isso tem causado transtorno para o motorista quase todos os dias, ainda mais num dia como hoje, chovendo, né? Olha, então, rodovia Anchieta, próxima à divisa com Santos. Agora, já na entrada de Santos, Avenida Martins Fontes, ali na altura do Chico de Paula, altura do Sabuó, e aí próximo ao elevado Aristides Bastos. O motorista, então, enfrentando um pouquinho de lentidão, o motorista teve que ter um pouquinho de paciência, a descida do elevado, rumo ao pessoal que ia à Avenida São Francisco, aqui no centro de Santos. O pessoal então encarou um pouquinho de congestionamento, a chuva atrapalhou então o fluxo de veículos na manhã de hoje aqui na cidade de Santos. E com a chuva, a situação dos caminhoneiros que trafegam no porto fica mais difícil. O Valentim Cardoso está acompanhando esse drama e traz as informações para a gente. Valentim está no ponto? Tá sim. Boa tarde, Valentim. É isso mesmo, Thiago. A situação aqui é bem difícil para os caminhoneiros, viu? Aqui na região do Porto, do bairro da Alemoa. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Jornal Litoral. Eu e o cinegrafista Lê Rodrigues estamos bem aqui da única saída dessa região dos caminhoneiros que vem sentido Porto. A rua Albert Schweitzer, esquina com a rua Augusto Scaraboto. É possível ver aqui a situação de agentes da CET atuando no local para tentar dar uma maior vazão, um maior fluxo para os veículos de grande porte que por aqui transitam. Ainda mais com essa garoa fina, né? Santos amanheceu já com essa garoa fina e devido à dificuldade aqui no asfalto, o asfalto bastante deteriorado por ter vários caminhões passando, criou-se buracos e em dia de chuva cria-se essa lama e acaba tendo um trânsito um pouco mais congestionado aqui nessa região da Alemoa, Thiago. No entanto, a tendência é que com o passar das horas e a diminuição da chuva, esse fluxo de caminhões, ele diminua e assim a passagem por aqui fique mais tranquila. É com você, Thiago. Obrigado, Valentim Cardoso, conversando conosco ali, próximo à descida ou saída do bairro da Alemoa, para quem acessa o Porto de Santos. 12h55, e já que estamos falando de trânsito, nos últimos anos o poder público tem se empenhado para tentar criar soluções para melhorar a fluidez dos veículos e, claro, dar mais segurança a todos. Aqui em Santos a situação não é diferente disso, né? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade, Antônio Carlos. Tudo bem? Tudo bem. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Litoral. Vamos começar falando a respeito de mobilidade urbana. Temos agora mobiletes, patinetes, bicicletas compartilhadas. Como é que está todo esse trâmite? Tem uma nova lei, né, rodando. E agora, como o Santos está se preparando para isso? Boa tarde. Boa tarde. Santos mandou uma legislação para a Câmara Municipal. Essa legislação foi aprovada, o prefeito sancionou a lei. Ocorre que, ato contínuo, o CONTRAN mudou a legislação federal. Isso. Então, o que a gente está fazendo agora é uma readequação da legislação municipal de forma que a gente atenda às demandas da legislação federal. É um desafio,
até porque você muda comportamento, você muda o dia a dia das pessoas, o uso desses equipamentos que nem todos estão regularizados. Sim. E a partir daí o que a gente quer o quanto antes é normatizar isso de forma que a gente garanta segurança para o usuário e para o pedestre que convive com esse tipo de veículo. No caso, eu tenho sempre uma dúvida. O pessoal que utiliza esses meios de transporte elétricos, vamos dizer assim, via bateria, muitos utilizam a ciclovia. Quem fiscaliza? Companhia de Engenharia de Tráfego, os agentes ou a Guarda Municipal? Os dois. Os dois. Os dois. A Guarda Municipal junto com a CT e às vezes com auxílio da Polícia Militar também. Certo. Né? Então é um formato que a gente tem para garantir a segurança principalmente dos agentes que estão fazendo esse tipo de monitoramento. Agora, Antônio Carlos, já que a gente está falando de ciclovia, quais são os critérios utilizados para identificar áreas carentes na infraestrutura para áreas de ciclovia, para a construção de novas áreas para circulação de bicicletas? Então, a gente tem uma cidade totalmente consolidada urbanisticamente com vias estreitas. A partir daí você também tem o convívio das bicicletas, que cresce a cada momento. Sim. Você pega no período da manhã, na divisa com São Vicente e na Balsa, são 2.000 bicicletas chegando por hora. É um volume muito grande. Então, para colocar essas ciclovias de forma que você compatibilize segurança de pedestre, segurança do ciclista, a gente precisa ter critérios. Esses critérios vão na demanda, onde você tem maior circulação, onde você tem os polos atrativos para que as pessoas efetivamente se dirijam para determinados locais, de onde vem essa demanda, e a partir daí a gente faz uma malha cicloviária que hoje permite em Santos, por exemplo, você sair da ponta da praia e chegar na zona noroeste através de ciclovias. Sim. E vice-versa. Isso garante a segurança para o usuário. Agora, uma coisa nos preocupa muito, o número de acidentes está crescendo. Em 2021 nós tivemos 2 óbitos com bicicletas, em 2022 8 óbitos com bicicleta, em 2021 7 óbitos com motocicleta, em 2022 17 óbitos com bicicleta. Então a gente pede que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado ao transitar com esses veículos para garantir a sua própria segurança. Né? Ela tem 2 canais que me chamam muita atenção que ainda não possuem a ciclovia. O Canal 2, Bernardino de Campos, e a Washington Luiz. Existe algum estudo, algum planejamento para a construção ali de uma ciclovia? Existe. Eles têm características iguais a do Canal 1, 4, 5, 6, que já tem ciclovias implantadas. Eles ligam a região da Orla, a região intermediária e chegando mais à região próxima da região central, principalmente o Canal 3, que chega até a Brás Cubas. Existem estudos nesse sentido, porque aquelas calçadas laterais dos canais, elas são pouco utilizadas. É verdade. As calçadas dos lotes são mais utilizadas. Então, ali é um espaço muito interessante para você colocar a ciclovia. Agora, planejamento para melhor fluidez do trânsito. Está mostrando aqui o horário de pico, o pessoal chegando no trabalho aqui na região central. Existe um trabalho para minimizar esses horários de pico para melhorar a fluidez do trânsito aqui na cidade? Existe. Ainda nesse mês o prefeito garantiu recursos através de um trinque com a Petrobras para sincronismo semafórico de todos os semáforos de Santos até o final desse ano e início do próximo ano. Isso é a famosa onda verde. Isso já garante uma fluidez mais adequada para o trânsito, coisa que não temos hoje. E outra coisa são alternativas que a gente utiliza, por exemplo, proibindo estacionamento em grandes avenidas em determinados horários de pico, mudando o fluxo, período da manhã, fluxo em direção ao centro, período da tarde, fluxo em direção à orla. Certo. E as transversais também. Então são alternativas que às vezes me perguntam quando é que Santos vai ter o rodízio de carros? Acho que ainda estamos longe disso. Acho que está longe? Está longe. Santos tem uma média de veículos por habitante muito grande. Você tem 0,8 veículos por habitante, dá quase um para cada um. Isso. Então a gente tem uma média muito grande para uma cidade urbanisticamente muito estreita, com ruas muito estreitas. Mas a gente ainda tem confortos que utiliza no dia a dia. Por exemplo, separar o veículo no período da noite nas grandes avenidas todas de Santos. Você pega uma Ana Costa, uma via arterial comparada a uma avenida paulista. Você parar nela, nesse horário você está parando na Ana Costa. Sim. Você só não para no pico, da manhã no sentido praia-centro e da tarde no sentido centro-praia. Então ainda tem alternativas para a gente garantir uma fluidez mais adequada. O cara estava falando agora há pouco dos semáforos inteligentes. Aqui em Santos, nenhuma via tem semáforo inteligente? Teve, mas é uma tecnologia que já está ultrapassada. Nós temos na Orla da Praia, na Ana Costa, na Martins Fontes, semáforos inteligentes ao tempo real. Mas você tem hoje uma tecnologia mais adequada, que é através de modems nas caixas semafóricas, e você controla esse equipamento da própria CCO. É que é justamente que eu ia chegar. Na Avenida Ana Costa, né? Utilizo moto, às vezes utilizo carro, às vezes tem impressão, poxa, mas eu ando um quadro, já para,
para. Ali tem um problema. O VLT, que ele passa pela Anacoste, pelos canais, Certo. ele vem pela Francisco Glicério, a rede semafórica do VLT não conversa com a rede semafórica do restante da cidade. Então você nota que claramente na Francisco Glicério está tudo verde e a Francisco Glicério está vermelho. É impressionante. E a gente está tratando isso com a MTU, porque aquela rede semafórica é da MTU, de forma que os sistemas conversem e a gente não tenha mais esse problema no município. Agora, existem planos para incentivar o uso de modos de transportes alternativos? Falamos de bicicleta, falamos desses patinetes. Como colocar outras alternativas, que nem o transporte público? Nós temos uma passagem hoje de R$5 no transporte municipal, temos também aquelas lotações que ainda levam o pessoal ao morro. Existem outros estudos para criar mais mobilidade para que as pessoas deixem, às vezes, o carro em casa? O cidadão opta pelo transporte público do momento que ele tem 3 objetivos: o conforto, a garantia do sistema, quer dizer, a pontualidade e a segurança. O conforto os ônibus de Santos hoje já oferecem. Eles todos têm Wi-Fi, todos são novos. Só no passado, de uma frota de 200 ônibus, trocamos 80 ônibus. A pontualidade é mais difícil, porque você tem as ruas estreitas, como eu falei anteriormente. Certo. E a segurança já tem, porque você tem bilhetagem que não é interna no ônibus, você não tem mais o dinheiro. Isso. Você vai com o cartão de transporte. O grande diferencial nesse momento é o VLT. O VLT, para você ter uma ideia, do intermunicipal, que circulam 300 ônibus por dia, na hora que eles foram implantados, 70 saem. Porque o VLT transporta 400 passageiros nas composições, enquanto o ônibus transporta apenas 70 passageiros. Então, a grande mudança em Santos, em termos de transporte, vai ser o VLT, a segunda etapa, que leva para a região central e traz para a região intermediária do município, que deve ficar pronto até julho do ano que vem. E a partir daí, o grande desafio que está hoje, você falou da tarifa, é a tarifa. Cada vez mais porque hoje até se discute tarifa zero. Mas é difícil, porque a tarifa zero, alguém paga essa conta. Exato. Se discute muito por que não tem gratuidade de 60 a 64 anos. Se você tirar 60 a 64 e der gratuidade, você aumenta na tarifa 80 centavos. Quem vai pagar é o usuário que tem menos de 60 anos. Então, o grande desafio é equilibrar o valor da tarifa com a quantidade de usuários. A conta, mais ou menos, é o seguinte: você pega o que gastou no ano anterior, divide pelo número de passageiros, sai o valor da tua tarifa. Quanto mais você tiver fuga de passageiros do sistema, mais aumenta essa tarifa e mais desequilibrado fica o sistema. Perfeito. Doutor Carlos Fifi, te agradeço demais a sua participação aqui no Jornal Litoral. Nosso tempo é curto e a casa está aberta para mais esclarecimentos à nossa população. Obrigado, um abraço. Tá bom? Muito obrigado. A participação do presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, a entrevista dele estará disponível daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com e lá na barra de pesquisa escreva @Jornal Litoral. 1h04. Veja a seguir o quadro Educação Financeira com Juliana Lima e muito mais notícias para você. Não saia daí, a gente volta já. Horas 6 minutinhos, a gente estava conversando com o presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, o Antônio Carlos. Está falando tanto de trânsito, então vamos saber como está a situação no momento nas estradas aqui da nossa região. Então vamos para o telão ver como está o sistema Anchieta Imigrantes nesta quarta-feira, dia 19 de julho. Operação em vigor é a 5x5, isso significa que todas as pistas Anchieta Imigrantes, pista norte, pista sul, estão liberadas para o tráfego de veículos. Eu estou aqui com o Twitter da Ecovias no meu celular e a última atualização, agora há pouco, hein? Lentidão na rodovia Anchieta, sentido litoral, do KM 38 ao KM 40, devido alto fluxo de veículos comerciais. Então, descida da serra tem um pouquinho de lentidão, então o motorista tem que ir devagar, tranquilo, principalmente os caminhões e ônibus, né? Que é o destino correto, né? Caminhões, ônibus, veículos pesados pela pista sul da rodovia Anchieta para acesso à Baixada Santista, e os motoristas que estão com carros, veículos leves, motos, utilizar a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Não há registro de acidentes, mas sim alto fluxo de veículos nas rodovias Anchieta e na Imigrantes. Não temos aqui informação, mas na Anchieta um pouquinho de lentidão. Cônego Domênico Rangoni tem um pouquinho de lentidão do KM 268 ao 267. Esse sim, por causa de um acidente, tá?
então, lentidão na Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá, do KM 268 ao 267, por causa de um acidente, tá certo? Vamos conferir as condições das balsas nesta quarta-feira, a travessia entre Santos e Guarujá. São um tempinho longo, hein, pessoal? 45 minutos para travessia entre os dois municípios. Olha só como está a alça de acesso à balsa, fila bem grande. São 7 balsas operando essa travessia. Ainda falando do Guarujá, mas a travessia entre Guarujá e Bertioga, trocando a tela então, 20 minutos de espera entre os dois municípios, tudo bem tranquilo, está até vazia aqui a alça de acesso às balsas, né? Chove neste exato momento lá no canal de Bertioga, são 2 barcas operando a travessia. Indo mais ao norte do nosso litoral, travessia entre São Sebastião e Ilhabela, 30 minutos de espera em São Sebastião, 45 minutos de espera em Ilhabela. Tem uma fila um pouquinho mais longa lá em Ilhabela. São Sebastião está um pouquinho mais tranquilo. Nós temos 4 balsas operando a travessia entre os dois municípios. As informações das travessias de balsa estão no site do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo e as informações do Sistema Anchieta Imigrantes e das demais rodovias que a Ecovias toma conta, né? É a concessionária responsável. Você confere nas redes sociais da empresa, tá certo? 13 horas 9 minutinhos. É hora dos destaques do Viver em Santos e região. E olha essa, 2 homens foram presos furtando 17 metros de trilhos em Praia Grande. Pois é, eles carregavam um carrinho de mão e já estavam sob suspeita da polícia. Então, a polícia investigava esses rapazes, no caso, né? Com eles estavam 11 barras de 1,55 m, 5 barras e um arco de serra. Um dos homens informou estar ajudando um outro senhor a transportar os trilhos. Segundo ele mesmo, ele disse que não estava conseguindo carregar, né? E deixou a carga no local. Esse senhor ainda não foi identificado pela polícia, então, o cara roubando até trilho do trem. Brincadeira, hein? 13 horas 10 minutinhos, mais um destaque para você. E hoje de manhã uma árvore caiu na Avenida Epitácio Pessoa, no bairro do Boqueirão. Está aí a imagem para você dessa árvore caída, na verdade galhos dessa árvore, né? A queda da árvore causou trânsito por conta de uma parte da via ter ficado obstruída. Na verdade, então, o galho dessa árvore então caiu no meio da Avenida Epitácio Pessoa, ali na altura do bairro do Boqueirão, aqui em Santos. E aqui em Santos, sabe que qualquer obstrução no fluxo de uma via causa transtornos. 13 horas e 11 minutinhos, mais um destaque para você. E 2 crânios foram roubados do cemitério Areia Branca, na zona noroeste. Em nota, a Polícia Civil informou que 2 urnas diferentes foram violadas. Tá? Então, destaque para você na tela. Os familiares responsáveis pelos túmulos já foram avisados do furto. A Prefeitura de Santos disse em nota que pretende contratar 14 seguranças para os 3 cemitérios da cidade e implantar uma escala, na verdade, para garantir a segurança 24 horas por dia com as guardas municipais, com os guardas, né, que já fazem patrulhamento no local. A polícia investiga também esse caso. 1 hora e 11 minutinhos, saímos das redes sociais, mas calma, estou acelerado demais. Tem que fazer o meu merchan para o pessoal lá da Viver em Santos e região. Flagrantes da nossa cidade, flagrantes do nosso município, flagrantes das outras cidades aqui da Baixada Santista do Litoral, estão no Viver em Santos e região. No Facebook, facebook.com/Viver em Santos e região. E no Instagram, procure o @Viver em Santos e região. Agora sim, posso ir. 1h12 das redes sociais, vamos para as notícias do portal Costa Norte. Então, vamos para o telão para saber o que é destaque nesta quarta-feira, dia 19 de julho. Itanhaém, Prefeitura cria comissão para acompanhar a privatização da SP 055. A administração municipal manifestou posição contrária à cobrança de pedágio dos moradores. Outra preocupação é com a mobilidade interna na cidade do litoral sul de São Paulo. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, então, processo de privatização, talvez tenha pedágio, então, Prefeitura de Itanhaém de olho neste caso. Próximo destaque do costanorte.com.br.
Prisão de funkeiro no litoral de São Paulo foi forjada por policiais, alega a defesa. Pois é, advogado declara que o flagrante do MC por tráfico de drogas foi teatro perfeito, repleto de ilegalidades e contradições. Familiar diz que ele é inocente e foi usado como bode expiatório. Secretaria de Segurança afirma que funkeiro estava cumprindo o regime aberto por tráfico de drogas quando foi preso. Pois é, então, destaque do portal Costa Norte, então, esse MC que foi preso e aí a defesa está alegando inocência. Próximo destaque, o último, cidade de Ubatuba. Rede Municipal de Ensino antecipa a volta às aulas. A volta às aulas na cidade do litoral de São Paulo será antecipada para a próxima terça-feira, dia 25 de julho. Então, molecadinha que está de férias, prepare-se, dia 25 de julho é hora de estudar. Todas essas manchetes, todas essas notícias estão no portal Costa Norte. Fique bem informado, acesse costanorte.com.br. 1h14 e eu tenho um recado muito importante para vocês. Fica a dica Poupa Med. São 5 dicas para melhorar a qualidade do seu sono. O sono é um processo importante para a recuperação das energias gastas durante o dia e o repouso da atividade cerebral. Aqui vão 5 dicas para ajudar você a dormir melhor. Dica número 1. Prepare o ambiente antes de dormir. Previna ruídos externos. Mantenha luzes suaves acesas. Roupas de cama e um travesseiro confortável. Não caia na tentação de mexer no celular na hora de deitar, pessoal. Dica número 2. Evite comer antes de deitar. Os hábitos alimentares podem interferir diretamente na qualidade do sono. Evite café, refeições pesadas, alimentos gordurosos ou com muito açúcar. Dica número 3. Evite cochilos durante o dia. Você sabia que cochilos diários podem interferir na duração e na qualidade do sono noturno? Pois é, pessoal. Dica número 4. Defina bem seus horários de sono. O ideal é definir um horário para dormir e para acordar, respeitando as horas necessárias para o corpo repor as energias. E por fim, dica 5. Não utilize medicamentos para dormir sem indicação médica. Procure ajuda profissional se você está com problemas para dormir. Pois é, pessoal. Então, faz o seguinte. Nessa tela aqui, aponte a câmera do celular para esse QR Code e você será redirecionado para um atendente no WhatsApp. É isso aí. Válido para as cidades de Santos, São Vicente e Guarujá. E não perca tempo, acesse redepoupamed.com.br, faça a sua compra e aplique o cupom POUPA10 na hora do pagamento. São R$10 de desconto nas compras a partir de R$100 por cliente. E atenção, o número de cupons é limitado. Rede Poupa Med. Tá aí, recado dado para você. 1h16, vou trocar de câmera e vou falar que o frio finalmente chegou neste inverno 2023. Mas com as mudanças climáticas, principalmente com ondas de calor e muita chuva, doenças tipicamente tropicais do verão, como a dengue, tendem a crescer. Para evitar a proliferação desse problema, a Bertioga está com uma campanha em andamento. Não é porque o inverno chegou que o combate à dengue deve parar. Apesar do mosquito Aedes aegypti circular menos durante períodos mais frios, ele continua a depositar seus ovos, que podem resistir a mais de um ano em ambiente seco. Combater a doença agora é de extrema importância para evitar que ela se espalhe durante os meses mais chuvosos do ano. Com base nisso, a Prefeitura de Bertioga já começou a promover ações nas ruas e visitas para orientar a população e identificar focos de proliferação do mosquito. Nós intensificamos o trabalho mesmo no período do inverno, sabendo que não há tanta proliferação do mosquito nesse período, até por conta da seca, né? O mosquito ele se reproduz em água limpa, período de chuva, e nós tivemos um aumento significativo do número de casos de dengue aqui no município. Ele já reduziu cerca de 49%, graças às ações que nós implantamos, né? Tanto casa a casa, nos pontos estratégicos, fizemos nebulização costal nas grandes
áreas afetadas na última enchente, onde nós tivemos um pico maior da doença, e também o município, através de um processo seletivo, nós já fizemos a primeira etapa, onde nós vamos contratar mais 28 agentes de combate às endemias, ampliando o número de funcionários, de servidores, para intensificar mais ainda as ações nesse período, para não chegarmos no verão do ano que vem e termos novamente esse pico da doença. Somente em 2022 foram registrados mais de 1.400.000 casos de dengue no Brasil. Entre os sintomas estão febre acima de 38 graus, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, entre outros. A importância nesse período de inverno, mesmo tendo a seca, o período de seca, nós não temos tanta proliferação do mosquito, mas nós temos ainda criadouros, né? Lembrando que o mosquito ele pode depositar os seus ovos e eles ficam viáveis até 1 ano ou mais, esperando água. Se a gente elimina agora esse criadouro, o ano que vem, no verão, a gente não vai ter o mosquito circulando e, consequentemente, diminuímos a doença. Caso apresente esses sintomas, não hesite em procurar o atendimento médico mais próximo de sua casa. As autoridades destacam que não é orientado o uso de medicamentos sem indicação de um profissional da saúde. 1h e 19 minutinhos. Estou aqui com o Murilo Tauro, Felipe Noronha na tela. Eles estão na Vila Belmiro porque tem reforço chegando no Santos Futebol Clube. Não é isso, Murilo? Boa tarde. É isso, Tiagão. Boa tarde para você, para todos que acompanham o Jornal Litoral. Daqui a poucos minutinhos chega Jean Lucas, segundo reforço do Santos nessa janela de transferências. Depois de Dodô, foi o contratado e depois tem o Kurt. Bom nome, Jean Lucas. Talvez não seja quem vai carregar o Santos para frente, mas pensando na titular, é uma peça que pode ser muito importante. Pode ser importante, bom nome, bom. Vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui de novo aqui de volta. A gente está com um pequeno problema no áudio do Murilo. Eu vou fazer o seguinte, Murilão, aproveitar que o senhor está aqui na tela conosco, está aí na Vila Belmiro. Amanhã ele vai trazer as informações completas da chegada do Jean Lucas, volante do Santos Futebol Clube, vai atuar ali no meio-campo do Peixe para reforçar o nosso time, para a gente tirar a zica do Santos Futebol Clube e voltar à nossa tradição. O Peixe precisa voltar a ganhar campeonato, pelo amor de Deus. Murilão, então amanhã o senhor traz as informações junto com o senhor Felipe Noronha, inclusive no Resenha Santista, a partir das 10 da manhã, aqui na tela da TV Cultura Litoral. Grande abraço aí pra vocês. É isso, Tiagão. Valeu. Até mais. Esse foi Murilo Tauro conversando conosco, tá certo? Eu vou trocar de câmera aqui, vou para a câmera fechada aqui. Tem um pessoal mandando um recado pra gente aqui no WhatsApp, inclusive sobre a entrevista do Antônio Carlos Fifi, o presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego. Por exemplo, o Vitor da Encruzilhada falou que, apesar do sistema de semáforos inteligentes na costa e em mais algumas ruas, ele continua a sofrer com as paradas constantes em cada quadra da cidade. É a mesma reclamação do Nicolas, também aqui de Santos, falando que é impressionante, a cada semáforo o carro para. Quem mais mandou aqui? O Rafael, também aqui de Santos, fazendo a mesma questão, falando o mesmo problema a respeito do sistema semafórico aqui na cidade de Santos, mas segundo o Antônio Carlos, o Fifi, presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, através de uma Trinc, vai haver então investimentos na aquisição desses semáforos inteligentes aqui para a cidade de Santos. 13h e 22 minutinhos, está na hora do nosso quadro Educação Financeira. Educação Financeira, eu recebo aqui Juliana Lima. Tudo bem, Ju? Tudo bom, Thiago? Hoje nós vamos falar de juros, juros e mais juros e taxa de juros e taxa não sei mais do que. Boa tarde, Ju. Vamos tentar decifrar? Vamos tentar. Eu vou começar com um textinho pronto e depois a gente traz para a realidade, claro, tá bom? Claro. Então, o que é a taxa Selic, tá? A taxa Selic, ela é a taxa base do mercado para fazer todas as movimentações em relação ao interfinanceiro, tá? Ela é a grande base para o Copom. Acredito que a grande maioria das pessoas, ela já
ouviram falar sobre o que é Copom, taxa Selic. Quem determina essa taxa é o Copom do Banco Central, em reuniões que eles fazem aproximadamente a cada 45 dias. Certo. Essas reuniões são feitas exatamente para poder determinar a taxa Selic, que é de extrema importância para toda a conjuntura econômica que a gente vive. Então, dito isso, a gente vai tentar trazer isso um pouquinho para a nossa realidade e tentar para o nosso dia a dia, né? Qual que é o principal objetivo da taxa Selic? É claro que eu trouxe uma imagem para ajudar, né? Temos na tela, Temos imagens para ajudar. Temos na tela. Então, Thiago, basicamente, quando a gente fala de taxa de juros, quando a gente tem um aumento dessa taxa, automaticamente, a gente tem um desestímulo para consumir. Por quê? Porque as coisas elas passam a ficar mais caras, o financiamento fica mais caro, eu não vou comprar o meu imóvel neste momento. Então, quando essa taxa de juros está alta, eu tento controlar o consumo. Com esse controle realizado, existe uma tendência de uma pressão inflacionária, uma queda de inflação. Então, o preço cai. Lembra que a gente falou de inflação na semana passada? Sim. Então, basicamente, é isso. Quando o juro sobe, a gente controla a demanda, existe uma tendência de consumo menor e a inflação ela é controlada. Visto posto que o inverso é verdadeiro, né? Quando a gente tem aí uma redução da taxa de juros, a gente tem um incentivo ao consumo, uma economia um pouco mais aquecida. Para quê? Para que a gente consuma mais e a gente pode ter, sim, um aumento da inflação. Se a gente olhar aqui, fica fácil de a gente entender. Se a Selic sobe, os juros dos financiamentos, dos empréstimos, do cartão de crédito, tudo fica mais caro. Lembra quando a gente falou da questão do consumo consciente? Lembro. E de escolher, inclusive, as dívidas que a gente optar a ter? Exatamente isso. A gente vive e a gente está numa situação, já vou voltar aqui. Hoje a Selic ela está em 13,75 desde agosto do ano passado. Então a gente está há um ano com a taxa em 13,75. Há 3 anos atrás, a gente estava com essa mesma taxa a 2%. Então, a gente vê que o movimento da taxa de juros do Brasil é cíclico. E você aí de casa, é muito importante tentar entender este movimento e acompanhar nas notícias, aqui com a gente, nas informações, qual que é o movimento cíclico da taxa de juros naquele momento para você tomar suas decisões. E aqui é o momento que a gente, inclusive, vai viver. Né? Porque se a gente está em taxa Selic 13,75 por um ano, existe uma grande tendência que na reunião de agosto agora, a gente já comece o ciclo de queda. Automaticamente o custo do dinheiro vai ficar mais barato e talvez seja a melhor oportunidade de a gente começar a viabilizar projetos, estruturas, financiamentos, trocar dívida. Então talvez esse seja o momento. O senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva vive apertando o pessoal lá do Copom, lá do pessoal do Banco Central, principalmente o presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos, né? Diz que a taxa de juros está muito alta, que tem que baixar para que haja um estímulo na nossa economia, retomada econômica. Mas tem que haver um meio termo, senão a inflação volta. Tem que haver um meio termo. A gente já viveu isso, né? Então a gente tem que realmente pesar e a gente tem que acreditar na competência, né, dos órgãos que estão lá por nós, exatamente para poder fazer esse controle sempre. Dessa continha, do mais e do menos, para que realmente a gente tenha lá a sucesso na questão até de dólar, e a gente vai entrando numa outra esfera, que a gente pode falar isso em outros momentos também. Perfeito. Então, Juliana Lima, com certeza vai voltar na semana que vem para conversar mais sobre esse assunto com a gente. Muito obrigado, viu, Ju? A participação da Juliana Lima, quase esqueci o sobrenome dela. Não, Juliana Lima, que é isso? No quadro Educação Financeira, daqui a pouquinho disponível no nosso canal no YouTube. Acesse lá youtube.com/Jornal Litoral. Se não, vai naquela barrinha de pesquisa, acho que é até mais fácil. Lá na barrinha de pesquisa, escreva @Jornal Litoral e ó, você vai achar todo o conteúdo do nosso telejornal. Aliás, entrou lá, inscreva-se, vai lá e o sininho, quando tiver um novo conteúdo, vai aparecer no seu celular. 1h27, veja a seguir os gols da classificação do Timão na Copa Sul-Americana e mais notícias para vocês.
13 horas 29 minutinhos. Eu falei do WhatsApp no último bloco, mas não dei o número do telefone, pessoal. Então mande seu recado pra gente. 1399 666 Tá aqui, ó, na tela aqui. Opa, essa aqui. Não, aqui, rapaz. 1399 666 Manda seu recado aqui pra gente, tá certo? 1h30, Copa Sul-Americana. Corinthians está nas oitavas de final da competição. Em Lima, no Peru, Roger Guedes cabeceou, a bola explodiu na trave e Maicon abriu o placar. O Universitário empatou após cobrança de pênalti convertida por Flores. Nos acréscimos, contra-ataque do time brasileiro. Roger Guedes chutou e a bola sobrou para Rian. Final, Corinthians 2, Universitário 1. Agora o Timão encara o New Old Boys da Argentina pelas oitavas de final da competição. Esse jogo terminou com muita confusão, teve briga e muita expulsão. 1h31. E a cidade de Ilhabela oferece aos turistas e moradores passeios gratuitos em meio à natureza. Ilhabela é conhecida como uma das cidades mais lindas do litoral norte de São Paulo. Isso devido à sua beleza natural, como trilhas para cachoeiras, passeios de escuna, resorts aconchegantes e muitas outras atrações. Com o objetivo de incentivar ainda mais o turismo local, a Prefeitura decidiu oferecer a turistas e moradores passeios guiados 100% gratuitos. O serviço ficará disponível entre os dias 14 e 30 deste mês. Pessoal, meu nome é Rafael, trabalho na Secretaria de Turismo de Ilhabela e eu estou falando aqui direto do Race Village e gostaria de convidar vocês para conhecerem essa grande festa da vela que acontece aqui. O Race Village está recheado de atrações, muitas experiências e elas estão acontecendo desde o dia 14 e vão até o dia 30. As pessoas vão ter acesso a 8 diferentes opções de roteiros, que envolvem observações de aves e trilhas para cachoeiras, viagem de jipe, contemplação do pôr do sol e até escuna. Nós temos aí a grande oportunidade de mostrar Ilhabela para vocês e nós preparamos alguns tours. Nós temos 8 roteiros, mais de 60 passeios, que incluem passarinhada, corujada, passeio para cachoeira, jeep tours e outros mais. Então vem com a gente, vem curtir essa grande festa da vela. Os passeios terrestres vão partir do centro histórico da cidade, enquanto os aquáticos acontecem próximos aos locais que vão acontecer as competições da Semana Internacional da Vela. Todos os participantes estarão acompanhados por guias de turismo. Ilhabela, que beleza, lindo esse lugar mesmo. Pessoal, 1h33. Mandar um abraço pro pessoal aqui do WhatsApp, pessoal sempre mandando um recado pra gente. Tem o Fábio Neri dos Santos, aqui da cidade de Santos, mandando um parabéns para a equipe, jornal de qualidade. Valeu, Fábio, obrigado aí pela sua audiência. Dessa forma, a gente encerra o Jornal Litoral desta quarta-feira. Agradeço a sua companhia, a gente volta amanhã, 1:45 da tarde. Vem aí, Opinião Litoral com Paulo Roberto Schiff. Grande abraço, até amanhã, tchau.